agora que nós já conhecemos as EDOs, vamos falar então das soluções, né? Porque é o que o problema vai perguntar para a gente, é o que o professor quer saber. Qual é a solução da EDO? E de cara eu já te dou uma notícia. Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí e vamos bater um papo sobre uma introdução a equações diferenciais ordinárias de primeira ordem. Então, galerinha, esse papo vai ser um papo mais introdutório para a gente entender o que é uma EDO e resolver aí umas EDOs de primeira ordem para saber o que é uma solução de uma EDO. Também vamos aprender a classificar o que é uma EDO homogênea, uma EDO não homogênea. Vamos passar aí por todos esses assuntos aí, nessa aulinha que vai ser bem dinâmica para vocês. Mas, antes de começar, galera, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e ativar o sininho, porque quando você faz isso, você sempre vai ficar sabendo das novidades aqui do nosso canal. E a gente tem produzido vídeos não só de cálculo, também de química, física, diversas matérias aí para vocês, belezinha? Mas chega de papo, vamos falar um pouco agora sobre EDO de primeira ordem. E eu começo, na verdade, falando de outra coisa para vocês. Quer dizer, na verdade é a mesma coisa, mas vamos definindo aos poucos, né? Primeira pergunta que eu faço é, você sabe o que é uma equação diferencial? Então, galera, uma equação diferencial vai ser toda equação que a gente vai ter uma derivada nela. Então, aqui eu trouxe alguns exemplozinhos para você. Por exemplo, aqui ó, a gente tem uma derivada de y de x em relação a y. A gente tem um dy dx igual a x ao quadrado. Ok? Se tem uma derivada, isso é uma equação diferencial. Beleza? A gente pode representar esse dy sobre dx com esse y'. Lembra, isso aqui é o símbolo de uma derivada. Então, isso aqui também é uma equação diferencial. Ela também pode ser de segunda ordem, né? Tá vendo? Aqui é uma derivada segunda, né? Então, isso aqui também vai ser uma equação diferencial. Por quê? Todas elas são equações, a gente tem aí uma derivada. Belezinha? E a nossa, então, equação diferencial ordinária? O que ela vai ter de diferente? Então, pessoal, ela vai ser uma equação onde a gente vai ter uma derivada com relação a uma única variável. Belezinha? Aí sim, nós vamos ter uma EDO. Ok? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente verificar. Por exemplo, aqui nós temos uma derivada em relação a uma única variável, que é x. Belezinha? Então, a gente tem uma equação diferencial, porque tem uma derivada, ordinária, porque só tem uma variável. Ok? Aqui nós temos aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Tá vendo aqui? A gente tem um grauzinho 2. Então, vamos lá. A gente tem equações diferenciais, né? Porque a gente tem aqui derivadas em relação a uma única variável. Por quê? A gente só está aqui com x e x. Então, ó, também vai ser uma EDO, uma equação diferencial ordinária. Já nesse último exemplo aqui, repara que eu tenho duas derivadas, né? Uma derivada em relação a x e a outra a y. Então, ela não vai ser uma equação diferencial ordinária. Quando isso acontecer, a gente diz que é uma equação, belezinha? Diferencial parcial. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo uma derivada parcial em relação a x e uma derivada parcial em relação a y, ok? Então, as equações diferenciais ordinárias desse exemplo só vão ser essas duas aqui em cima, porque elas estão aí com uma relação a uma única variável, que no caso é x, mas pode ser qualquer outra variável. Belezinha? Um ponto que eu estou tocando toda hora, desde que começou lá a nossa aulinha, foi a ordem da EDO, né? Que eu falei que a gente vai ver aqui soluções para EDOs de primeira ordem. E o que é essa ordem? Então, galerinha, a ordem da derivada vai ser a ordem da EDO. Belezinha? Quer dizer, mudando um pouco as palavras. A derivada de maior ordem, belezinha, vai ser a ordem da EDO. Como assim? Trouxe aqui dois exemplozinhos. Aqui, ó, nós temos uma derivada de terceira ordem e uma derivada de primeira ordem. Então, a ordem dessa EDO, então aqui a gente vai ter, então,
uma EDO de terceira ordem. Belezinha? Porque a ordem da derivada de maior grau é 3, então essa aqui vai ser uma EDO de terceira ordem. Aqui nós temos uma de ordem 2 e uma de ordem 7. Então, essa EDO vai ser de sétima ordem. Belezinha? Assim que a gente consegue descobrir, então, qual é a ordem da EDO. Mas, como eu falei, aqui nesse vídeo a gente vai focar mais em EDOs de primeira ordem, que, de um modo geral, a gente pode dividir em dois tipos, que são as EDOs homogêneas e as não homogêneas. A EDO homogênea, ela não vai possuir uma função de x isolada. E a homogênea, ela vai possuir uma função de x isolada, ok? Por exemplo, aqui, nós não temos uma função de x isolada. Tá vendo que o x está acompanhando aqui o y? Belezinha? Aqui, nós temos uma função de x isolada. Nós temos um x isolado. Tá vendo que ele não está acompanhando nenhum y? Então, isso aqui é não homogêneo, isso aqui é homogênea. Belezinha? Eu coloquei aqui a variável x, mas pode ser qualquer variável. Por exemplo, uma variável t qualquer. Onde aqui nós temos uma EDO homogênea porque a gente não tem esse t aqui isolado. Tá vendo que ele está sempre acompanhando aqui do y, que é a nossa função? Já nesse caso aqui, olha, o t está isolado. Então, essa é uma EDO homogênea e essa é uma EDO não homogênea, ok? De uma forma geral, a gente diz que uma EDO, ela vai ter essa carinha aqui, belezinha? Onde a gente vai ter aqui um Q de x multiplicado por um y, um R de x multiplicado por um y, igual a um G de x, ok? Se esse G de x aqui for zero, a gente tem uma EDO homogênea, porque a gente não vai ter nenhuma função de x isolada de y. Se esse G de x for diferente de zero, a gente vai ter uma EDO não homogênea, porque a gente vai ter ele aqui isolado. Belezinha? Então, essa aí é uma formulinha geral de EDO. Agora que nós já conhecemos as EDOs, vamos falar então das soluções, né? Porque é o que o problema vai perguntar para a gente, é o que o professor quer saber. Qual é a solução da EDO? E de cara eu já te dou uma notícia. Quando a gente tem uma equação comum, uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau, o resultado da solução é sempre um número. Mas quando a gente está falando de uma EDO, uma equação diferencial ordinária, a solução sempre vai ser uma função, tá bom? E é aí que eu te pergunto então agora, y igual a vezes e elevado a 5x é uma solução da EDO y' menos 5y igual a zero? Quando o problema pede alguma coisa assim, ele quer saber se essa equação satisfaz essa EDO aqui, que é uma equação diferencial ordinária, né? Então, se eu substituo esse y aqui, isso vai funcionar? Essa afirmativa aqui, essa equação vai ser verdadeira? É isso que o problema quer saber e é isso que eu vou resolver com vocês agora. Mas antes de resolver esse probleminha, eu quero saber se vocês estão curtindo esse vídeo. Então, se vocês estão curtindo esse vídeo, não deixem de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho para saber das novidades e dá um likezinho aí para falar que você está gostando do vídeo para a gente produzir mais vídeos para vocês. Belezinha? Então, continuando aqui, solucionando esse problema, se a gente quer saber se isso aqui é verdadeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Achar essa derivada, ok? Então, vamos achar essa derivada de y. Derivando aqui y, a constante a gente repete, né? Que o a é uma constante geral qualquer, belezinha? Derivada de e elevado a 5x, o 5 vem aqui para frente, belezinha? Vezes e elevado a 5x. Fizemos aí a nossa derivada. Uma dica, galera, se você está aí enferrujado com as derivadas, nossa descrição aqui
tem um link com os resuminhos, né? É só você clicar lá que você vai encontrar resuminhos de diversas matérias, cálculo, química, física. Então, se você está aí na dúvida ou um pouco enferrujado com as derivadas, vale a pena dar uma olhada lá nos nossos resuminhos para dar uma relembrada aí em derivada. E, além disso, a gente também produziu aqui alguns vídeos de derivada. Então, pode aí procurar o nosso canal que tem aí vídeo de derivada para vocês. Mas, voltando aqui, então a gente já achou essa derivada aqui, né, y'. Então, vamos substituir para ver se... deixa eu botar aqui foi o primeiro passo que a gente fez, foi derivar. O 2, então, a gente vai substituir a derivada aqui para ver se funciona, belezinha? Então, a nossa derivada ficou A 5 é 5x menos 5. O nosso y é A é 5x. Tudo isso igual a 0. Opa! Isso aqui menos isso aqui vai ser igual a 0. Aqui o x botei errado, desculpa, galera. O x é aqui em cima. Fazendo essa parte menos essa parte, a gente tem aqui que vai ser igual a 0. Ou seja, se isso aqui é igual a 0, significa que sim. Y é solução dessa EDO. Porque isso aqui ó, foi verdade. Pronto, já resolvemos aí o que o problema perguntou, ok? Mas repara que o problema, ele colocou aqui essa constante A como sendo uma constante geral da EDO. E muitas vezes o problema pode pedir para você ter que determinar quem é essa constante A. Quando isso acontecer, a gente vai estar falando do problema do valor inicial. E para você resolver o problema do valor inicial, né, e achar essa constante, que a gente chama aqui de PVI, né, o problema do valor inicial, ele vai ter que dar mais uma informação além daquela que foi perguntada. Então, por exemplo, se além de perguntar se o y era a solução dessa EDO aqui, ele dá uma informação que y0 é igual a 1, ok? Então, a gente já verificou que isso aqui é verdade, agora a gente tem que verificar essa segunda condição aqui para achar A. Então, isso quer dizer que y, ok? y0 vai ser igual a A, que multiplica 5. Opa, minto, aqui não tem o 5 não, que a gente só quer o y, tá? A que multiplica E elevado a 5x. Então, aqui a gente coloca o nosso 0. Belezinha? Isso aqui tem que ser igual a 1. Ok? 5 vezes 0, 0. E elevado a 0. Isso aqui vai para 1. Ok? Então, ficamos aí que A é igual a 1. Pronto. Determinamos aí quem é o nosso A, utilizando o problema de valor inicial. Ou seja, ele sempre vai dar uma informação adicional para a gente ter que substituir no final. Belezinha? Com isso, então, eu encerro o nosso vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou, se inscreve no canal, dá seu like e no final do vídeo é sempre bom dar uma revisada nesse conteúdo. Então vai aqui na nossa descrição e dá uma olhada nos nossos resuminhos, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.